Começou. Forças de segurança russas invadiram o território da Estônia. Ataque aos aeródromos da Crimeia. Um caça totalmente armado e um sistema de defesa aérea Panzer foram destruídos. Putin está furioso. Haverá demissões. Kupiansk foi completamente liberada pelas forças armadas da Ucrânia. As primeiras imagens da varredura da cidade. Em Rostov, no porto, as forças armadas da Ucrânia destruíram mais um petroleiro da frota clandestina. Os serviços secretos russos estão intimidando autoridades belgas por causa dos ativos congelados. Zelensky respondeu duramente a Putin. Uma declaração sensacional do presidente ucraniano que muda tudo. Revolução no Baixcortostão. Lá está crescendo um movimento clandestino com o objetivo de conquistar a independência da Rússia. Na Rússia, estão fechando o YouTube e forçando todo mundo a migrar para o mensageiro Max, controlado pela FSB. Olá, meu nome é Yulia Kohan e agora vamos às principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para que a gente não se perca mais por aí. YouTube. E vamos começar pelo principal. Na noite passada, os serviços de segurança da Crimeia utilizaram drones para atacar equipamentos russos avaliados em centenas de milhões de dólares no aeródromo de Belbek. Foi o que informou a SBU. Na noite de hoje, drones de longo alcance do Centro de Operações Especiais Alfa do SBU atingiram com sucesso elementos da defesa aérea russa no aeródromo militar de Belbek, na Crimeia temporariamente ocupada. Como resultado dos ataques precisos dos drones ucranianos, 2 sistemas de radar de longo alcance Nebo-SVO foram destruídos. O valor de cada um é de quase 60 a 100 milhões de dólares. O radar 92N6, que faz parte do sistema de mísseis antiaéreos S-400 Triumph, o preço estimado para o mercado interno é de 30 milhões de dólares. Exportar 60. Sistema de mísseis antiaéreos Panzer S-2. O preço estimado para o mercado interno é de 12 milhões de dólares e para exportação, 19 milhões. Bom, isso é a cereja do bolo. A aeronave MiG-31, com carga total de munição. O preço estimado é de 30 a 50 milhões de dólares, dependendo da configuração e do armamento. E agora, para as notícias da linha de frente. Até o final do ano, a Rússia vai concluir a operação de ocupação de Pokrovsk e o fechamento do cerco de Mirnograd. Além disso, muito provavelmente os russos vão tentar criar condições para um avanço posterior em direção a Guliápole e Konstantinovka. Foi o que disseram as analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, Jessica Sabek e Jenny Olmsted, em entrevista ao RBC Ucrânia. Os russos acreditam que os analistas vão tentar se preparar para combates posicionais por Konstantinovka e Guliápole em 2026. Nas últimas 2 semanas de 2025, é provável que a Rússia conclua uma campanha de 22 meses para capturar Pokrovsk e Mirnograd. Ao mesmo tempo, os analistas afirmam que a captura de Pokrovsk não trará um resultado significativo para os russos, já que esse sucesso é, na verdade, uma derrota, considerando as perdas. E sobre a situação em Kupiansk? Os militares russos que permanecem cercados lá estão se escondendo em prédios de vários andares. Sabe-se que cerca de 200 ocupantes ainda podem permanecer na cidade. Os russos tentam se disfarçar com roupas civis para conseguir comida. Quem contou isso foi o comandante do Batalhão de Operações Especiais da 13ª Brigada da Guarda Nacional, Kartia Abat. Tem muitos deles lá no centro. De acordo com os relatórios, restaram até 200 pessoas. Mas vocês controlam tudo? Sim, eles até se disfarçam com roupas civis. Também ficaram alguns moradores locais lá. Eles se vestem de civil e tentam encontrar algo para comer. E sobre o que está acontecendo na linha de frente e ao redor dela neste momento, você confere na nossa análise. Já pela segunda vez, só na primeira metade de dezembro, o exército russo toma Kupiansk, na região de Kharkiv. Foi o que afirmou o ministro da Defesa da Rússia, Belozov. A cidade está sob controle e as forças armadas da Ucrânia tentam, sem sucesso, retomar o controle. O agrupamento de tropas oeste ocupou a cidade estrategicamente importante de Kupiansk, que o inimigo tenta, sem sucesso, recuperar. Por ela passavam as rotas de abastecimento das unidades das Forças Armadas da Ucrânia. Nos canais pró-Rússia há um vídeo onde, supostamente, soldados russos mandam um alô de Kupiansk. Nós, soldados da Federação Russa, estamos nas ruas da cidade russa de Kupiansk. Mandamos um alô para o presidente vencido. Assim, de forma desrespeitosa.
O ocupante russo se dirige ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e é simplesmente impossível saber onde exatamente esse vídeo foi gravado. Um soldado pode andar por qualquer rua de qualquer cidade, vestido com uniforme, mas aparentemente é um uniforme de inverno. Por que isso prova que a gravação foi feita em Kupiansk? Sinceramente, eu não entendo. As forças de operações especiais, em particular a Brigada Kartia, superaram o comando russo na direção de Kupiansk. Em vez da captura da cidade anunciada por Moscou, o agrupamento russo acabou cercado e sua logística foi cortada. Putin mente publicamente ao dizer que as forças russas tomaram a cidade. Eu pessoalmente fui a Kupiansk para mostrar ao mundo que Putin tá mentindo. Mostrar apenas isso. A operação de libertação e limpeza de Kupiansk, na região de Kharkiv, continua. Soldados russos estão se rendendo ou sendo eliminados. Simplesmente não existem evidências de que a cidade esteja sob controle do exército russo. Há uma grande quantidade de provas de que Kupiansk foi libertada. Com a exceção de alguns pequenos territórios, pequenas áreas isoladas dentro da própria cidade, onde estão cercados pequenos grupos de tropas russas, que resistem bravamente. As Forças Armadas da Ucrânia têm avanços significativos não só na região de Kharkiv, mas também em Donetsk. Um terço de todos os combates acontecem exatamente nessa direção, mais precisamente em Pokrovsk. E apesar dos ataques constantes do agressor, as Forças Armadas da Ucrânia conseguiram se firmar no centro da cidade de Pokrovsk. Os combatentes ucranianos conseguiram retomar o controle de 16 km² na parte norte da cidade. O inimigo já tenta capturar Pokrovsk há mais de 17 meses. No entanto, as unidades ucranianas mantêm a defesa e retomam a iniciativa. Como resultado das ações contraofensivas, retomaram o controle de 16 km². Na parte norte da cidade, também recuperaram 56 km² de território nas áreas dos povoados Grishino, Kotilino, Udachnoi, a oeste de Pokrovsk. Alexander Sirski, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. As Forças Armadas da Ucrânia continuam a defender a aglomeração de Pokrovsk-Mirnograd, apesar da crescente pressão das tropas russas e da declaração do Kremlin de controle total sobre Pokrovsk. No centro de Pokrovsk, 24 horas por dia. Combate intensa. Nesse sentido, as rotas logísticas estão sendo bloqueadas por drones, uma das principais táticas das tropas russas. O inimigo tenta atingir a rota e tornar impossível a rotação da logística em Pokrovsk, e assim forçar a entrada no centro. Não obteve sucesso. No dia 10 de dezembro, ele fez tentativas preliminares de ataque com colunas blindadas na direção do povoado de Grishna, que foi completamente destruído. Em uma hora, perdeu todos os seus veículos blindados, além de veículos leves, motocicletas e todo o efetivo. Soldado das Forças Armadas da Ucrânia. Na mesma região de Donetsk, na direção de Dobropilha, o inimigo está realizando ativamente operações de ataque, aproveitando-se das condições climáticas. Além do componente de infantaria, também utiliza equipamentos. Num dos últimos ataques, o inimigo utilizou quase 2 dúzias de veículos todo-terreno. Tentou avançar o máximo possível com a infantaria. Mas mais um ataque do exército russo fracassou. Ainda na aproximação às posições das forças de defesa, o grupo de assalto dos ocupantes foi destruído. O trabalho conjunto bem-sucedido das unidades de sistemas não tripulados, da artilharia e a amenagem antecipada tornaram essa tentativa de assalto um fracasso total. Apesar das inúmeras declarações do comando e dos e-blogueiros sobre novas conquistas e ações bem-sucedidas, como podemos ver, a situação real na linha de frente é difícil, mas está sob controle das Forças Armadas da Ucrânia. Não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme que os supera em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. E se não for possível ajudar financeiramente, escreva palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. Na noite de 18 de dezembro, em Rostov-do-Don, na Rússia, e na vizinha Bataisk, foram ouvidas explosões poderosas. Na internet, falaram sobre um ataque de drones. O governador da região de Rostov, Yuri Zlyusar, declarou que um navio de carga foi atingido no porto da cidade. Devido ao ataque ao porto de Rostov, o navio de carga pegou fogo. 2 membros da tripulação que estavam a bordo morreram. Outros ficaram feridos.
O ataque também foi confirmado pelo prefeito de Rostov, Alexander Scriabin, especificando que o alvo foi um petroleiro. As equipes de emergência estão trabalhando para apagar o incêndio no petroleiro, que já havia sido danificado anteriormente em um ataque de drone. Foi possível evitar o vazamento de derivados de petróleo. Segundo a mídia, trata-se do petroleiro Valery Gorchakov. A embarcação é associada à frota sombra da Rússia. O Valery Gorchakov foi construído em 1969 como um navio cargueiro. Em 2004, ele foi convertido de cargueiro para petroleiro. Bom, o que posso dizer? Ótimas notícias. Eu realmente gosto de ver ele pegando fogo. E também de ver os russos ficando incomodados ao mesmo tempo. Curte aí se você concorda. Os serviços secretos russos estão intimidando autoridades belgas para proteger seus ativos. É o que escreve o Borgin. Segundo o jornal, políticos belgas e altos executivos do setor financeiro foram intimidados por agentes da inteligência russa para convencer o país a bloquear o uso de ativos no valor de 185 bilhões de euros para garantir um empréstimo à Ucrânia. As ameaças foram direcionadas à diretora-geral da Euroclear, Valerie Urban, e a outros altos executivos. A operação foi conduzida pela inteligência militar russa, o GRU. Fontes do Guardian informaram que o primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, também recebeu ameaças. Estamos falando de fundos que estão congelados. Na Bélgica, onde está sediada a Euroclear, o principal depositário por onde passa a maior parte das reservas russas. A publicação cita uma declaração do primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, em entrevista ao jornal La Libre. Quem vai acreditar que Putin vai aceitar tranquilamente a confiscação dos ativos russos? Moscou deixou claro para nós que, em caso de confisco, a Bélgica e eu pessoalmente sentiremos as consequências. Para sempre. A Bélgica, onde está localizada a Euroclear, oficialmente ainda se posiciona contra o uso dos ativos russos, embora seus representantes reconheçam que, em algum momento, eles realmente precisarão ser usados para apoiar a Ucrânia. Segundo o jornal Político, nas últimas negociações em nível de embaixadores da UE dedicadas ao uso dos ativos russos para financiar a Ucrânia, estão a caminho de uma decisão conjunta. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva aqui nos comentários de onde você está nos assistindo e se aí onde você mora apoia a nossa luta contra o Império. Do now! Sempre leio seus comentários com muito prazer. E enquanto isso, seguimos com o que há de mais interessante. Os líderes dos 27 países da União Europeia se reuniram em uma cúpula crucial para encontrar recursos para apoiar e proteger a Ucrânia da agressão russa. Com Donald Trump tendo cortado a ajuda americana, a UE permanece como a única esperança para a Ucrânia. E a única fonte real de recursos são os 210 bilhões de euros em ativos russos congelados na Europa após a invasão. A Ucrânia precisa de 135 bilhões de euros para os próximos 2 anos. A UE quer quebrar 90 bilhões. Nós temos a obrigação de tomar uma decisão hoje. A cúpula não vai terminar até decidirmos como garantir o financiamento para a Ucrânia. A Comissão Europeia propôs aos países da União 2 opções: tomar esse dinheiro emprestado em conjunto ou usar os ativos russos congelados. A primeira opção exige a aprovação unânime, o que não vai acontecer, já que vários países da UE, incluindo Hungria e Itália, são fortemente contra por diferentes motivos. Por isso, resta a segunda opção: os ativos russos. Essa opção não exige unanimidade, mas precisa do apoio da maioria. E o mais importante, o apoio da própria Bélgica, onde está localizado o depositário Euroclear, que detém 193 bilhões dos 210 bilhões de dinheiro congelado do Kremlin. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi convidado para a cúpula. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está convencido da necessidade de uma pressão significativa sobre Moscou por parte da UE e do ZESUA para forçar o Kremlin a negociar o fim da guerra. Segundo Zelensky, se a União Europeia não conseguir concordar com o financiamento adicional para a Ucrânia, isso significará uma posição mais vulnerável para Kiev. Se uma decisão sobre o uso de fundos russos congelados para apoiar a Ucrânia não for tomada nesta cúpula, Putin, diz Zelensky, não se sentará à mesa de negociações. E é absolutamente claro que ele definitivamente não vai querer uma via diplomática. Definitivamente não vai querer diplomacia nenhuma, nenhum diálogo.
Putin está cada vez mais tentado a nos conquistar, porque estamos numa posição em que não temos dinheiro suficiente nem para viver, nem para comprar armas. E ele entende que ficaremos mais fracos e vulneráveis. Se isso é uma guerra, então precisamos desse dinheiro. É preciso uma decisão que apoie nosso exército e nossa indústria de defesa. Sem dúvida, também precisamos dos europeus e, claro, dos mísseis de defesa aérea dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o presidente Volodymyr Zelensky enfatizou que a saída da Ucrânia do Donbás é inaceitável. Por isso, os Estados Unidos tentam encontrar um compromisso nessa questão. Segundo ele, nas negociações de paz, ainda há algumas divergências sobre territórios e sobre o financiamento relacionado a ativos congelados. E ainda há algumas outras questões. Já falei várias vezes sobre nossa posição em relação ao Donbás. Todos nós conhecemos a posição da Rússia. Eles querem a tomada total do Donbás. E agora querem que a gente saia do Donbás. Essa era a posição deles, ela é pública. Nossa posição também é clara. Não estamos prontos para dar esses passos. E os Estados Unidos estão buscando um compromisso. Além disso, Zelensky declarou que está pronto para eleições presidenciais em resposta ao pedido do Zizawa. Ao mesmo tempo, a questão das eleições para a Rada Suprema e para os conselhos locais ainda não foi levantada. Os EO fizeram um pedido para eleições presidenciais. Eu disse que estaria pronto para essas eleições. Não consideramos as eleições para a Rada nem as eleições locais. Além disso, Zelensky acrescentou que, desde a pandemia de Covid-19, apoia a possibilidade de votação online nas eleições na Ucrânia. Para isso, são necessárias mudanças na legislação. Mas, por enquanto, não há consenso com os deputados sobre essa questão. E sobre as negociações? A delegação ucraniana, após a Rússia, chegará a Miami para negociações. Quem informa isso é o Axios. Segundo um representante da Casa Branca e uma fonte familiarizada com a situação, o representante especial de Putin, Dmitry, visitará Miami neste fim de semana para negociações com o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e o genro de Donald Trump, Jared Kushner, para discutir um plano de cessar a guerra na Ucrânia. Anteriormente, o site político já havia informado que Dmitriev chegaria a Miami no fim de semana. Como destaca o Axios, os enviados especiais de Trump vão informar o representante do ditador russo sobre o progresso alcançado nas negociações entre as delegações americana e ucraniana e tentarão convencer Moscou a aceitar a proposta atualizada para encerrar a guerra. Também é esperado que a delegação ucraniana, liderada por Rustem Umerov, chegue a Miami ainda esta semana, para negociações com Witkoff e Kushner. Vamos acompanhar esse evento e prometemos que você será o primeiro a saber de tudo que for interessante. Enquanto Putin extermina os pequenos povos da Rússia nessa guerra sem sentido, uma revolução está se formando na terra natal desses povos. A resistência da Rota Bashkort está se manifestando. Os participantes do movimento de protesto no Bashkortostão anunciam seu objetivo: revolução e independência do Bashkortostão. Kordan, eu represento a resistência da Rota Bashkort. Eu sou a voz dos Bashkiris. E tô pronto para me manifestar. Meus antepassados lutaram pela liberdade e eu tô pronto para levar essa luta até o fim. Bashkiria será livre. Junte-se à Rota Bashka. Bashkiris, unam-se. A resistência tá crescendo. Meu nome é Adi Dasver. Eu sou membro da resistência da Rota Bashkort. Nossos antepassados lutaram pela liberdade. Estou pronto para continuar o trabalho deles até o fim. Cada vez mais, cidades russas estão sendo marcadas com inscrições em nome da resistência da Rota Bashkort. Lembro que a Rota Bashkort é uma unidade militar da Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, formada por voluntários bashkiris em 2022. E como podemos ver, eles têm muitos admiradores e pessoas que pensam como eles em sua terra natal. O que você acha? Eles conseguirão organizar um movimento revolucionário por lá? Escreva nos comentários. 3 guardas de fronteira russos atravessaram o rio Narva e entraram no território da Estônia. E ficaram lá estudando algo por cerca de 20 minutos. Isso foi relatado pelo IRR, mas vamos por partes. A publicação informa que isso aconteceu em 17 de dezembro. O incidente foi gravado em vídeo.
Por volta das 10 horas da manhã, guardas de fronteira estonianos avistaram vários guardas de fronteira russos em um aerobarco no rio Narva, próximo ao quebra-mar Vosknarva. O aerobarco parou em um quebra-mar de pedra localizado na fronteira entre a Rússia e a Estônia. 3 guardas de fronteira desembarcaram e caminharam ao longo da estrutura. Dessa forma, os guardas de fronteira russos cruzaram a fronteira da Rússia para a Estônia e depois retornaram para o lado russo do quebra-mar. Depois disso, os guardas de fronteira voltaram para o lado russo do rio. O Serviço de Fronteira da Estônia informou que, na quinta-feira, haverá uma reunião entre autoridades estonianas e russas para discutir essa questão. A Estônia também informou que convocará o principal representante diplomático da Rússia a Tallinn. O ministro do Interior do país, Igor Tara, declarou que ainda é cedo para dizer se o incidente foi acidental ou uma provocação deliberada. A invasão foi registrada em vídeo e a patrulha da fronteira nessa área foi reforçada. Tara explicou que o incidente ocorreu na área onde se acessa o Lago Peipus através do rio Narva. Os navios russos devem solicitar autorização para atravessar o território estoniano. O que você acha que tudo isso significava e o que os russos estavam planejando? Escrever. Os moradores da cidade ocupada de Mariupol continuam a reclamar. Para Putin, seu exército bombardeou e destruiu prédios de apartamentos em Mariupol após que os edifícios altos foram completamente demolidos em 2023 por ordem das autoridades locais. Prometeram construir novas moradias e fornecer apartamentos, mas, como sempre, enganaram e os expulsaram para a rua, deixando-os sem teto em sua cidade natal. Ouça você mesmo. Vamos lá. Prezado Vladimir Vladimirovich Putin, estas são reclamações dos moradores de imóveis não privatizados por ordem destruídos da cidade de Mariupol. Gostaríamos de agradecer pela sua ajuda na organização da cidade, especialmente pelo fato de que ultimamente você tem acompanhado de perto a cidade e deu a ordem para fornecer moradia àqueles que a perderam durante as hostilidades. No mesmo bairro, no mesmo local onde os moradores de Mariupol viviam. Mas na cidade a situação para conseguir moradia compensatória tornou-se crítica. Na cidade, 360 casas foram destruídas, 64 foram construídas e 7 estão em fase de conclusão. Isso não é suficiente para todos os afetados. Somos categoricamente contra a moradia abandonada que as autoridades tiram de uns para dar a outros. Isso contradiz a Constituição da Federação Russa e viola a legislação da Federação Russa. Queremos chamar a atenção para a nossa categoria. Acontece que tiraram as pessoas de uma vida normal. É um verdadeiro absurdo na Rússia. Só escutem isso. Estelionatários forçaram alcoólatras a se casarem com prostitutas, obrigaram-nos a ir para a chamada Operação Militar Especial e roubaram todos os pagamentos. Sim, você ouviu direito. Tudo isso não é invenção, é a mais pura verdade. Como resultado desse esquema, os golpistas na Chuvastia se apropriavam do dinheiro das vítimas e também vendiam seus imóveis. Eles mantinham as pessoas presas nos apartamentos, tinham apartamentos especiais para isso, não as intimidavam. Também temos isso documentado, que eles eram espancados, ameaçados e seus cartões eram tomados. Segundo a mídia russa, o líder da quadrilha era um morador de Novocheboksarsk de 49 anos que já havia cumprido pena por fraude imobiliária. Ele desenvolveu o esquema após ser libertado. Ele também tinha um cúmplice de 43 anos que já havia sido processado por organizar prostituição. Os golpistas escolhiam como alvo aqueles que não tinham parentes ou contato com eles. Perdido devido ao abuso de álcool, um dos suspeitos já tinha experiência em enganar esse tipo de público. Em 2017, o morador de Novocheboksarsk foi detido junto com cúmplices por deixar essas pessoas sem apartamento. Pessoalmente, não estou surpresa. Tudo no estilo da Rússia. O que acham dessas notícias? Escrevam, não se contenham nos comentários. Parte dos provedores de internet de São Petersburgo restringiu o acesso à plataforma de vídeo YouTube. Usuários atendidos por pequenos operadores de telecomunicações reclamaram de problemas. Anteriormente, o serviço de hospedagem de vídeos continuava funcionando, embora com interrupções, mas agora o acesso à plataforma tornou-se completamente impossível. Além disso, os russos estão sendo preparados para o desligamento total do YouTube no início do próximo ano. Mas isso ainda não é tudo. Além disso, as autoridades russas começaram a implementar o mensageiro nacional Max.
transferindo os serviços municipais de São Petersburgo para essa plataforma. Com o que tudo isso está relacionado? Veja a seguir. O YouTube foi bloqueado para os moradores de São Petersburgo. Nas redes sociais dizem que a plataforma de vídeos parou de funcionar para a maioria dos provedores. O YouTube definitivamente se tornou essencial na Rússia. O bloqueio atingiu provedores relativamente pequenos em São Petersburgo, Skynet, Telecom e Nevolink. Ao mesmo tempo, os provedores de internet enfatizam nas redes sociais que não são eles que impõem restrições ao YouTube. Skynet. Como provedor, não bloqueamos serviços. A decisão de restringir o acesso no território da Federação Russa é tomada pelo Roskomnadzor. Problemas de acesso estão sendo observados entre os assinantes de todas as operadoras em todo o país. As autoridades recomendam que as pessoas se conformem pelo menos até o final do recesso de Ano Novo e instalem o Max. Veja, por exemplo, o que escreve o governador da região de Leningrado, Alexander Drozdenko. De fato, as forças de segurança, com base na situação operacional, tomam decisões sobre o bloqueio ou a lentidão de determinados recursos da internet, bem como sobre a restrição temporária da comunicação móvel. É recomendável prever meios adicionais de comunicação com os entes queridos, inclusive por meio do mensageiro Max, e ajustar as notificações dos aplicativos móveis para minimizar possíveis inconvenientes. Chama a atenção para o fato de que a restrição é uma medida forçada para garantir a segurança, levando em consideração a localização geopolítica da região. O YouTube será completamente desligado na Rússia em 6 a 12 meses. Isso foi declarado pelo deputado da Duma estatal, Svintsov. Esta é uma decisão bastante esperada, que já era prevista há muito tempo e se encaixa totalmente na política geral da Federação Russa voltada para a rigorosa regulamentação dos fluxos de informação. Em geral, nesse sentido, o governo russo, obviamente, se orienta pelo exemplo da China, com restrições bastante rígidas na internet, assim como outros regimes democráticos, onde, de modo geral, as restrições de acesso a determinados recursos, sites ou quaisquer outras limitações de acesso à informação são parte integrante, um elemento indispensável da política de informação. Quanto a De acordo com informações do Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia, o ditador russo Putin encarregou o governo de desenvolver medidas para restringir o uso de softwares estrangeiros na Rússia, incluindo mensageiros desenvolvidos em países considerados hostis. Aqui talvez haja mais questões do lado do YouTube do que do nosso lado. YouTube e Google devem cumprir nossas leis. Devem evitar qualquer tipo de fraude na rede, ou seja, não devem usar nem abusar da rede para alcançar objetivos políticos de seus governos. Como observa a inteligência, o mensageiro WhatsApp, pertencente à organização Meta, que é reconhecida como extremista na Rússia, também está sob atenção especial. Na Duma estatal da Rússia, também se considera possível a completa desativação do WhatsApp nos próximos 6 meses. A situação com o Telegram é ambígua. Embora o mensageiro tenha origem russa, sua suposta posição independente e a recusa em cooperar com as autoridades tornam seu status indefinido. Isso foi feito em primeiro lugar para que a pessoa não tivesse muitas alternativas em termos de obtenção de informações. Ou seja, essa é a eficácia da propaganda totalitária e a Rússia tenta se orientar pelos exemplos da União Soviética totalitária, embora nem sempre com sucesso. Assim, a eficácia da propaganda totalitária baseia-se no fato de que o fluxo de informações é único. Ou seja, você deve assistir apenas a um determinado recurso que é rigidamente censurado e o conteúdo é produzido exclusivamente de forma centralizada. Em troca do bloqueio do YouTube e de outros recursos, os russos começaram a ser forçados em massa a usar o mensageiro nacional Pro-Kremlin Max, do VK. Um novo elemento do sistema centralizado de vigilância digital. O aplicativo tem acesso total ao microfone, à câmera, aos contatos, à geolocalização e aos arquivos. Os dados são automaticamente transferidos para servidores ligados ao VK, que está sob o controle dos serviços secretos russos. O exemplo da China está diante de nós, onde o Estado controla a atividade online dos cidadãos, de forma rígida e eficaz. As autoridades pensaram, por que piores que a China? E decidiram forçar os russos a usar o mensageiro estatal único. Todos os funcionários públicos russos foram obrigados a migrar para o Max. A mídia independente de oposição de língua russa, Medusa, também fala sobre a massificação do uso do Max entre os russos. O Max é uma ideia que veio de cima.
Não é um serviço que surgiu de baixo, que ganhou popularidade por causa de suas funções legais ou por uma ótima adaptação a uma região, cultura ou idioma específicos. É um mensageiro que foi inventado no Kremlin. O Max também está sendo ativamente implementado na Crimeia ocupada. A sua implementação forçada nos territórios ucranianos ocupados isola os cidadãos da Ucrânia livre. A organização internacional Repórteres Sem Fronteiras escreve sobre isso. A estratégia do Kremlin e do SNAS é tornar o mensageiro Max a base da vida online na Rússia e nos territórios ucranianos ocupados. O Max dá ao Kremlin uma poderosa ferramenta para espalhar sua propaganda em um espaço digital centralizado. Esta é uma implementação forçada. Também cria um bloqueio informativo para os cidadãos da Ucrânia nos territórios ocupados, isolados da Ucrânia livre. O canal russo do Telegram Mesh informa que a audiência do mensageiro Max ultrapassou 75 milhões de pessoas e continua crescendo. Mas na realidade isso é engano. O aplicativo foi baixado mais de 10 milhões de vezes no Google Play, e não 55 milhões. E a Rustorg diz isso mais de 20 milhões de vezes. VK. Estão mentindo para nós, inflando os números, dizendo que as pessoas ainda procuram o Telegram e não vão ao Mac com as multidões que o VK diz que tem. A Rússia não conseguirá bloquear completamente o acesso à internet. Ou seja, de qualquer forma vai ser necessário, de alguma maneira, fornecer esse acesso. Ou seja, as pessoas vão procurar e encontrar maneiras de contornar tudo isso. E, consequentemente, quanto mais bloquearem o YouTube, provavelmente maior será o desejo de ver o que tem lá afinal. Vou contar o que é possível ver, ouvir e descobrir por lá. Ou seja, não se descarta que o efeito seja um pouco diferente do esperado. Putin assinou uma lei sobre a expropriação de imóveis nas regiões temporariamente ocupadas da Ucrânia. As autoridades de ocupação russas em Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia receberam o direito de confiscar as casas dos ucranianos que fugiram da guerra até 2030. Vamos ver os detalhes desse absurdo. Putin assinou uma lei que permite às chamadas autoridades nos territórios temporariamente ocupados confiscar as casas dos ucranianos que deixaram o país. E é preciso agir com calor humano, com cuidado, prestar toda a assistência necessária aos seus colegas na integração das novas regiões ao sistema unificado de poder público da Rússia. Antes disso, a lei foi aprovada em tempo recorde na Duma Estatal e no Conselho da Federação da Rússia. Pensem bem, as pessoas ficaram sem dinheiro e sem moradia. Por isso, devemos buscar uma solução juntos, tendo o status e as competências necessárias para encontrar uma saída para essa situação. No documento, não há critérios claros para reconhecer um imóvel como abandonado. Eles serão determinados pelas próprias administrações de ocupação que de fato começarão a roubar o que é dos outros. Aqui, isso simplesmente assume um caráter totalitário. Já chegamos ao ponto em que isso é feito simplesmente com casas inteiras. Ninguém realmente faz inspeções por lá. Na verdade, nem se verifica se há pessoas no local. Simplesmente declararam essa casa como abandonada. Quem estiver lá tem de provar que não é assim. Por exemplo, os moradores de Melitopol, temporariamente ocupada, reclamam que tiveram seus apartamentos tomados em um novo prédio construído pela Ucrânia, mas que não havia sido colocado em operação antes da ocupação. Em 2023, nós entramos com um pedido no Ministério das Relações Patrimoniais e Fundiárias solicitando que nossos apartamentos não fossem reconhecidos como tal, sem atrasos. A resposta com a recusa ao nosso pedido só chegou um ano depois. E enquanto esperávamos a resposta do MISO, o prédio já havia sido totalmente registrado em nome do governo da região de Zaporizhia. O que é comprovado por um extrato do Rosreestre. As pessoas que moravam no prédio foram solicitadas a desocupar suas residências. Acontece que podem tomar a moradia não só de quem foi embora, mas também, de fato, daqueles que ficaram. Sobre isso, por exemplo, reclamam em massa os moradores de Mariupol, atualmente sob ocupação temporária. Nos últimos 3 anos, tudo o que aconteceu na cidade de Mariupol foi uma tomada hostil da nossa propriedade. Terras, apartamentos, casas que transformaram milhares de moradores da cidade de Mariupol em verdadeiros sem-teto. Nós consideramos que esta é uma lei de pilhagem. Vamos chamar as coisas pelos seus nomes. Obrigado. Moradia municipal é terra de ninguém. Isso significa tirar de uns e dar para outros. O controle dos imóveis roubados ficará a cargo do Fundo de Desenvolvimento de Territórios do vice-primeiro-ministro russo Kusnulin. Claro, continuamos trabalhando no desenvolvimento das novas regiões,
Ou seja, elas estão atualmente se integrando plenamente à nossa economia russa. O objetivo é encontrar e garantir o maior número possível de moradias habitáveis. Esse objetivo está sendo alcançado por todos os meios disponíveis. Segundo dados de investigadores, as autoridades de ocupação já confiscaram mais de 25 mil apartamentos residenciais. O Gauleiter, da parte temporariamente ocupada de Zaporizhia, Balitsky, sem constrangimento, se gaba dos primeiros sucessos no roubo efetivo de propriedades alheias. O mesmo se aplica às casas e apartamentos abandonados. Quanto a essa questão, pode-se dizer que não fazemos cerimônia. A história nos julgará se estávamos certos ou não. Nós pegamos esses imóveis e os transferimos para os agentes de segurança, para os funcionários do tribunal, para professores, médicos e assim por diante, que vêm até nós por meio de um ato formal. Temos essa prática bem, um departamento. Se o proprietário legítimo aparecer após a confiscação, ele supostamente deve receber uma compensação em dinheiro, mas somente sob a condição de possuir um passaporte russo. O proprietário anterior, que antes morava neste apartamento. E no prazo determinado, até o momento de hoje, ele não apareceu, não reivindicou seus direitos. Ele irá se comunicar diretamente com o município. Para vocês, como pessoas que receberam a autorização para este apartamento e posteriormente irão ao Rosrestre para registrá-lo e fazer o registro de residência, do ponto de vista legal não há questões. Nenhuma. Ao mesmo tempo, o colaborador Kamantian diz que são impedidas de entrar propositalmente. Não conseguem passar pelo filtro no aeroporto de Sheremetyevo. Não deixam passar os pró-russos, que geralmente possuem bens, imóveis residenciais ou comerciais. Tudo isso é incluído nas listas de bens abandonados e é tomado. Eu até publiquei a lista completa desses bens abandonados e as pessoas estão gravando vídeos. Você está louco. Estes são os nossos apartamentos reais onde as pessoas realmente moram. Os proprietários possuem até passaportes de cidadãos russos. Mas alguns proprietários não aprovam. Sheremetyevo. Segundo o Centro de Combate à Desinformação, as casas confiscadas serão entregues a militares e funcionários russos. Em outras palavras, os moradores locais serão substituídos propositalmente por pessoas vindas do interior da Rússia. Em primeiro lugar, esses apartamentos vão para o FSB, depois, de modo geral, digamos assim, para o FSB, a Guarda Nacional Russa, militares, e já está sendo reservada uma parte para os chamados veteranos da Operação Militar Especial. Nos vídeos, as pessoas dizem que realmente acreditaram nas promessas de uma vida melhor feitas pelas autoridades russas. Mas não há nada de surpreendente nisso, pois os asseclas de Putin não são capazes de nada além de matar e roubar. Putin quer tanto tomar o Donbass sem luta que decidiu agradar os americanos com iguarias. Só escutem, a Rússia enviou uma caixa de caviar vermelho para Trump. Ela foi entregue ao presidente dos ZNMOS pelo enviado especial Witkov, que experimentou o iguaria pela primeira vez antes das negociações com Putin. Bem, isso foi quando ele ficou esperando por ele por 3 horas da última vez. Witkov experimentou caviar vermelho pela primeira vez em Moscou? Sério? Vocês acreditam nisso? Seja como for, é isso que dizem sobre o assunto no Ministério da Indústria e Comércio da Rússia. A iguaria causou uma impressão tão grande que o enviado especial ganhou de presente uma caixa inteira de caviar. Diante do fato de que os de Simra pressionam Zelensky exigindo que ele entregue Donbass e desista da OTAN, começo a acreditar que Trump também gostou do caviar.